Olá, seja bem-vindo, é uma alegria compartilhar a palavra contigo e hoje estamos em Zacarias capítulo de número 11. Abra a tua Bíblia porque a minha já está aberta. Mas antes de compartilhar o texto, erga o dedo de profeta e se inscreva em nosso canal. Dessa forma você ajuda a divulgar a palavra de Deus. Zacarias capítulo de número 11 não é fácil de explicar. É um texto que tem uma profundidade teológica muito grande. Nós iríamos gastar horas tentando explicar. E eu tenho apenas 10 minutos e meu objetivo é trazer uma mensagem para os nossos corações do nosso dia a dia. Mas acompanhe comigo aí a partir do versículo de número 1. Aqui nós vamos ver falando sobre a natureza, a floresta do Líbano, o Rio Jordão. Acredita-se que o exército os romanos entraram pela Judéia trazendo destruição e ali houve uma grande matança, a matança, ovelhas para a matança. Então muitos judeus foram mortos e entre esses judeus ainda havia aqueles que lucravam com isso, vendiam os próprios irmãos, a sua própria gente como escravo e ainda agradeciam a Deus. Louvado seja Deus, que ironia! Então era algo terrível que estava acontecendo. Além disso, aqui no texto, você continua lendo no versículo de número 7, diz assim: apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho, tomai para mim 2 varas, a uma chamei graça e a outra união, apacentei as ovelhas. Então, 2 varas, uma chamada graça e outra união, e com elas apacentou o rebanho. Mesmo assim, o rebanho estava sendo dizimado, o rebanho estava sendo destruído junto com o seu pastor. Exatamente o que estava acontecendo ali nos dias do Império Romano. Quando vamos para o versículo aqui de número 9, diz assim: então disse eu, não vos apacentarei, o que quer morrer, morra, e o que quer ser destruído seja, e os que restarem coma cada um a carne do seu próximo. Você vê aqui uma violência muito grande, pode estar se referindo quando completou 70 anos, depois do nascimento de Cristo, aonde os judeus foram expulsos da terra novamente. Ali houve muita fome, houve muita destruição. Mas me chama a atenção agora nos versículos a seguir, no versículo 10, que diz assim: tomei a vara chamada graça e a quebrei. Então aqui a vara graça, lembra que as varas é para apacentar as ovelhas, para dar direção, para cuidar do rebanho. Então a vara que era graça para cuidar do rebanho, o rebanho que não obedecia, um rebanho de coração duro, então ele quebrou. Provavelmente é quando entregaram Cristo para ser crucificado, porque o texto está falando a seguir que o meu preço, avaliaram o meu preço, e o meu preço foram 30 moedas. Era o preço de um escravo. Esse é o preço que eles deram para esse pastor. Tudo aquilo que Deus tinha feito por eles, avaliaram que o preço era 30 moedas. E aí nós vamos ver isso lá em Mateus, no capítulo de número 27, a história de Judas, 26 e 27, quando Judas vende Jesus por 30 moedas. Misericórdia! Então naquele momento, essa vara chamada graça foi quebrada. A graça que estava sobre o povo de Deus, naquele momento, foi quebrada. Mas continuando aqui o texto a seguir, vai dizer que, o versículo de número 13, então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço, em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Aquelas 30 moedas então que Judas pegou, ele ficou com remorso, e ele voltou para os sacerdotes e falou assim: está aqui o dinheiro. Os sacerdotes disseram assim: não, nós não queremos porque é dinheiro de sangue. Então ele joga as moedas dentro do templo. Olha só a profecia que se cumpriu no pé da letra. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 5 até o 7, você vai ler essa história. E as moedas rolaram para dentro do templo.
E eles não quiseram pegar essas moedas e colocar no tesouro do templo. Então pegaram as 30 moedas e compraram o campo do oleiro, que se tornou um cemitério para estrangeiros. Naquele momento ali, então, a outra vara é quebrada, a vara da união entre Judá e Israel. Lembra que Jesus veio da tribo de Judá. Então agora a falta de união, a união foi quebrada, a graça e a união sobre aquele povo, né? Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. No versículo de número 15 a seguir, vai falar assim: o Senhor me disse, toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, a qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará as desgarradas, não curará a que foi ferida, e nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ou seja, um bom pastor que veio, não fizeram caso, não deram valor, então agora vai vir um pastor, ou seja, um líder que vai arrancar o couro, que vai arrancar a pele, que vai arrancar a carne, porque elas são duras de coração. Então o texto está falando justamente isso, e terminando com o versículo de número 17. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o braço completamente se lhe secará e o olho direito de todo se escurecerá. Do pastor inútil. Eu vejo aqui agora que é uma mensagem para os líderes, né? Que os líderes que estão na frente do rebanho façam isso com muita excelência. Cuidem do rebanho, sejam úteis, sejam homens e mulheres valorosos. Isso não é só para um pastor que está na frente da igreja. Lembra que a palavra diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho e fazer discípulo de todas as nações. Vós sois gerações eleita, nação santa, sacerdócio real. Então todos aqueles que estão na posição de liderança, procure fazer com excelência a obra de Deus e o cuidado das ovelhas. Amém? E aí então, amados, nós vamos experimentar a graça do Senhor e vamos experimentar a união. Mas onde há dureza de coração, aonde há orgulho, aonde há arrogância, a graça é quebrada e a união também é desfeita. Então, misericórdia, obedeça ao Senhor, ande na presença do Senhor, seja uma ovelha, né, que se inclina ao seu pastor, que é Jesus Cristo. Seja uma ovelha mansa e humilde, né? Seja uma ovelha que ouve a voz do seu pastor. Lembra que Jesus é o bom pastor, e se então nós estamos embaixo desse pastoreio, ele vai nos pastorear com uma vara de união e com uma vara de graça. Vai nos conduzir e vai nos dar direção. Amém? Guarda essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.